Quem compra terra não erra. Com certeza você já deve ter escutado esse chavão que acabou se tornando uma crença para o brasileiro. E sim, o mercado imobiliário tem excelentes oportunidades em tudo que é região, tanto no Brasil quanto no mundo. E hoje vamos aprender um pouco sobre como realizar compras de imóveis no mercado norte-americano, além de algumas curiosidades e informações relevantes sobre o tema. O podcast do Investidor Inteligente é apresentado todas as semanas com o propósito de ajudar em seu desenvolvimento financeiro, trazendo informações claras e relevantes, orientações e estratégias valiosas para solucionar seus desafios financeiros, te ajudando a ampliar a visão sobre dinheiro e refinar seu ponto de vista, de modo que você possa realizar seus sonhos e construir com bases bem firmes seus resultados. Eu sou Felipe Souza, palestrante e consultor financeiro especialista em finanças pessoais e desenvolvimento humano, o expert em finanças e investimentos do Dicas Curtas, e tenho o propósito ousado de te ajudar em seu desenvolvimento financeiro, provocando desconstrução, reconstrução e transformação da sua mentalidade para que você possa aprender a evoluir e se comportar de forma mais sábia e próspera em relação às suas finanças, transformando-se em um investidor ainda mais inteligente. Esse e os outros podcasts do Dicas Curtas são gratuitos. Portanto, você pode seguir e assinar agora o Investidor Inteligente nas diferentes plataformas de podcast em seu smartphone para não perder nenhuma dica, ficar por dentro com todas as informações e acompanhar todas as semanas os novos episódios para poder aproveitar bem o seu presente e sempre cuidar do seu futuro. Quer aprender como fazer o seu dinheiro trabalhar para você? Então prepare-se para ficar por dentro das melhores dicas sobre finanças e investimentos. Com você, o Investidor Inteligente, mais um expert do Dicas Curtas. Hoje nós vamos falar com Frederico Hexel, brasileiro naturalizado nos Estados Unidos e especialista no mercado imobiliário norte-americano, corretor de imóveis licenciado no estado da Flórida, com foco especial nas regiões de Orlando e de Miami, e acredita que, na contramão da crise global, este setor segue aquecido com excelentes possibilidades de investimento, mesmo diante da alta do dólar no Brasil. Seja muito bem-vindo, Frederico. Olá, Felipe, tudo bom? Prazer falar contigo, falar com os teus seguidores, que a gente trocar alguma ideia aí sobre o nosso trabalho. Então vamos lá. O assunto mercado imobiliário, até agora, não foi abordado no podcast do Investidor Inteligente. É um assunto novo e bem relevante. Diante disso, eu já te faço a seguinte pergunta, Fred. Como esse tipo de investimento no mercado imobiliário pode ser rentável para o investidor brasileiro? Primeiro, eu gostaria que desse uma abordagem geral sobre o tema e depois especificasse sobre a sua especialidade no mercado estadunidense. Tá. O mercado imobiliário nos Estados Unidos, a gente falar em números que eu acho que é para a gente sempre ser sensível à vida das pessoas, ele representa, somando a construções de casas e o mercado de financiamento, mais ou menos 18% do PIB nos Estados Unidos. É uma indústria muito forte, que emprega muita gente, é uma indústria muito sólida. E eu sempre costumo usar em todos os meus podcasts, enfim, as minhas divulgações nas minhas mídias sociais, uma frase do presidente Franklin Roosevelt, que ele disse após a crise de 1929 sobre imóveis. Um imóvel não pode ser perdido, roubado ou levado por ninguém. Comprado em um bom negócio, pago integralmente e gerido com cuidado razoável, é o investimento mais seguro do mundo. Eu sempre começo por aí porque Roosevelt foi o presidente que conduziu os Estados Unidos àquela famosa crise da década de 1929, e ele acreditava que o mercado imobiliário seria uma das grandes molas propulsoras da economia americana. Bom, falando um pouquinho, acho, da minha história, da minha trajetória, para que a gente possa dividir. Sou brasileiro, naturalizado cidadão americano, moro há 10 anos pouco mais de 10 anos em Orlando. Trabalhei 25 anos no mercado financeiro no Brasil e nos Estados Unidos. Eu entendi que havia uma sinergia, eu queria um pouco de projeto de mudar um pouco o meu projeto de vida e tirei a famosa licença de corretor do estado da Flórida, né? Hoje uma pessoa para atuar no mercado da Flórida, acho que qualquer estado americano ela é obrigada que ela tenha uma licença, que geralmente a obtenção dessa licença é regulada por algum órgão público regulador. Vamos tentar falar
parte mais sensível das pessoas. O que eu aprendi nesse tempo todo? O mercado imobiliário é um mercado que as pessoas se movimentam o tempo todo, independente do que aconteça na economia. Todo mundo se movimentou durante essa crise nos Estados Unidos. Primeira razão, o governo lançou algum pacote de incentivos dentro do mercado americano para estimular o mercado de financiamentos, em que houve uma baixa da taxa de juros para as pessoas que residem nos Estados Unidos. Normalmente, quando dá uma crise, existem dois cenários. Existe uma pessoa, eventualmente alguém que entra numa situação de dificuldade que é inevitável. Essa pessoa toma alguma decisão, enfim, de alugar, de vender um imóvel. E existe sempre os famosos que a gente costuma dizer os investidores, que são aqueles que a gente, quando dá a crise, no dia seguinte toca o telefone para perguntar: os imóveis vão baixar de preço? O que está acontecendo? Sempre tem oportunidades no mercado imobiliário. Isso, para mim, é fato e eu tenho vivenciado isso. Vamos tentar, assim, adequar um pouco bastante à realidade brasileira. O que um brasileiro normalmente faz nos Estados Unidos, especificamente no estado da Flórida? Vamos esquecer um pouquinho o destino que todo mundo gosta, que é maravilhoso. Miami tem praia, Orlando tem uns parques. Geralmente eu costumo dizer, o campeão de vendas é comprar um imóvel, compra um imóvel para fazer locações e receber locações em dólar. Isso aí geralmente é a grande, vamos dizer, é o fator de atração número 1, é o fator, vamos dizer assim, que toca, tangível, que mexe, vamos dizer, eu sempre costumo dizer, no bolso das pessoas. Compra um imóvel num lugar que gosta, numa economia rica, na economia mais sólida do mundo, e obtém rendimento através de locações. Ou imóveis, vamos dizer assim, de natureza residencial, que você faz o aluguel de 12 meses, ou os imóveis de férias, que eles são bastante fortes na região de Orlando. O imóvel de férias, vamos dizer assim, sob o ponto de vista do imóvel em si, ele não tem uma diferença do imóvel residencial. Ele basicamente é um imóvel que, pela região que ele está situado, é permitido fazer a locação de curto prazo. Ou seja, o famoso Airbnb, o Booking.com, o Hotels.com. Então ele tem muita demanda pelos brasileiros. Por quê? Porque usa nas férias e durante os períodos que não está usando faz locações através de todas essas plataformas. Eu acho que a gente falou da questão do rendimento com locações. E a questão de número 2 também, que é uma pergunta que me fazem bastante, pergunta: se eu comprar o imóvel, ele vai se valorizar? Na média, nos Estados Unidos, sim, mas é um conceito de longo prazo, tá? Eu particularmente não gosto de ser, num período de normalidade da economia americana, eu nunca costumo, vamos dizer assim, passar uma ideia que vai ter uma valorização astronômica. Eu gosto sempre comentar que ele vai ser um bom instrumento de proteção patrimonial, de você ter um ativo moeda forte e pelo menos se defender da inflação no Brasil. E nisso aí, a gente linkando com o Brasil, a gente tem uma janela que está que abriu uma oportunidade muito grande, mesmo com o dólar nesse patamar. A gente tem a nossa taxa Selic, que hoje está na casa dos 2%, e a gente tem índices aí de inflação aí que a gente está vendo que em alguns casos, inclusive o juro das aplicações financeiras tem ficado negativa em relação eu acho que o GPM e IPCA. Fred, mas em relação à burocracia, como que funciona aqui no Brasil e como que funciona nos Estados Unidos, tratando-se de investidor estrangeiro? Olha, eu diria que a burocracia ela é até mais fácil que o Brasil, às vezes a gente é pego de surpresa. Eu sempre costumo dar a primeira boa notícia, que a pessoa que compra um imóvel nos Estados Unidos, que ela vai ter às vezes ela tem um espaço entre o dia que ela compra o imóvel e o dia que é marcado a escritura. Ou se ela compra um imóvel e vai fazer esse imóvel financiado, ela não precisa estar nos Estados Unidos no dia do financiamento. Vamos dizer assim, o mercado em condições de normalidade, essa assinatura do contrato de financiamento da compra do imóvel, ela pode ser feita em qualquer consulado ou embaixada americana no Brasil. Um outro ponto que eu gosto muito, as pessoas me perguntam: comprei um imóvel, não posso ir aos Estados Unidos, tem uma situação de visto, não tenho mais idade, não gosto de ficar tanto tempo dentro de um avião. Como é que é feito? Existem várias empresas, é um mercado, eu poderia dizer para você, de concorrência perfeita, que existem empresas que são especializadas no gerenciamento de propriedades. Então, que literalmente o conceito é responder então, pelo proprietário na ausência do mesmo. Temos outra situação nisso aí também. A pessoa que vai comprar um imóvel nos Estados Unidos, o broker que eu trabalho, enfim, normalmente o mercado trabalha da seguinte maneira: você me procura,
Você às vezes tem uma situação que precisa saber de uma informação de contábil, de uma informação de imposto, uma questão de sucessão na sua família. Isso aí, normalmente, nós temos uma rede de parceiros que a gente indica que são profissionais certificados no estado da Flórida, para tornar a vida do cliente a mais fácil possível. Então, se o cliente chega a me procura, olha, Fred, eu quero um imóvel assim, assim, assado, como é que é a questão contábil? A gente vai passar um contador que a gente trabalha, que é licenciado no estado da Flórida, ou se o próprio cliente tiver também o contador dele, enfim, um advogado que ele quiser, tranquilo. Um outro ponto também que eu acho bastante sensível é a questão da facilidade em relação aos inquilinos, tá? Que normalmente é feito? As pessoas têm aquela preocupação, puxa, aluguei um imóvel, deu uma inadimplência, eu vou conseguir usar meu imóvel, como é que funciona essa questão nos Estados Unidos? Pela lei do estado da Flórida, tá? Existem, como eu costumo dizer, o bom senso. Normalmente, se você tem algum problema com algum inquilino que por alguma razão ou outra não está conseguindo honrar seus compromissos, normalmente é sugerido de cerca de 3 semanas de procedimentos amigáveis, certo? Para você tentar negociar com o inquilino uma boa solução, que acontece boa parte das vezes, ou normalmente o processo de despejo, vamos dizer que você não chegou ao acordo com o seu inquilino, você pode ir na corte, né, que é equivalente a como nós tivéssemos um tribunal de todas as áreas no Brasil, você vai na corte, você pega uma ordem de despejo e disso aí você faz um procedimento com o xerife, né, que seria a polícia, né? Tanto que a gente vê, é muito comum nos Estados Unidos, a gente viu quando deu as crises, que as pessoas normalmente elas entregam os imóveis, né? Eu sempre digo que o objetivo não é brigar, não é sempre dizer botar um terror, né? Mas eu sempre digo, o mercado é feito de uma maneira tão, na minha opinião, inteligente, que você vai para o procedimento amigável e normalmente depois desse procedimento amigável você vai para o processo aí de tentar, vamos dizer, evitar o despejo, né? Mas normalmente nos procedimentos amigáveis a ideia é sempre resolvendo amigável. Com tanto aprendizado, com tanta informação, você deve se perguntar: como que eu te encontro, Felipe? É muito simples. Você pode me encontrar através das redes sociais como Instagram ou Facebook, através do @FelipeSouzaBR. Se preferir, também pode acessar meu site www.felipesouza.com.br e me enviar um e-mail com sua demanda ou mesmo uma mensagem no WhatsApp. Os links estão na descrição do episódio e na transcrição do podcast no blog do Dicas Curtas. Vai ser um prazer te escutar, entender quais são seus desafios e necessidades, pensar em como posso te ajudar e desenhar uma proposta única e personalizada para que você possa destravar e curar sua mentalidade e te ajudar a se apossar da prosperidade que já está disponível para você e para sua família. Seja através de um trabalho de orientação financeira ou planejamento de investimentos para a sua vida financeira pessoal, ou através de palestras, cursos, workshops ou treinamentos na área de inteligência financeira em seu negócio ou empresa. Fred, existem linhas de financiamento específicas para não residentes nos Estados Unidos? E como que funciona a tomada de crédito? Quais são os detalhes da contratação desse tipo de crédito? Existe sim, eu costumo dizer que isso é um produto que tem na prateleira, né? Não é um produto que se a gente precisa, eu costumo dizer, procurar, tem no varejão, como eu costumo dizer. Contextualizando, o financiamento, existe um profissional de financiamento que ele é independente do corretor de imóveis. Ele tem uma licença para fazer isso, uma licença emitida pelo estado da Flórida. Esse profissional, ele se chama Mortgage Broker. Mortgage é o nome que costuma se dizer o financiamento da casa própria, no financiamento imobiliário nos Estados Unidos. Bom, como é que funciona esse profissional? O Felipe vem comprar uma casa comigo, pergunta, Fred, eu quero financiar uma casa, como é que você faz? Normalmente tem profissionais que a gente indica, a gente não tem nenhum vínculo financeiro com esse profissional, ele é um profissional independente. Se você também tem algum que alguém te indicou, não tem problema. Basicamente, esse profissional, ele vai pegar as suas informações econômico-financeiras da sua vida no Brasil e vai fazer uma pré-aprovação de crédito. Ele vai te dar uma carta de pré-aprovação. Ou seja, estou dando um exemplo, tá? Ele olhou o Felipe, olhou sua vida financeira, ele vai te dar uma pré-approval, uma carta de $150 mil, por exemplo. Então, o que vai acontecer? O dia que você for fazer compras, você quiser ir ao mercado, tá? Procurar uma casa, normalmente quem está vendendo pergunta, você tem carta de pré-aprovação de financiamento? Daí você vai ter a carta. Essa carta seria uma espécie de cheque ao portador para você tirar a casa
do mercado. Eu sempre digo para os clientes, olha, não sabe se você vai comprar, tá vindo para Orlando, tá vindo para Miami, eu digo, faz o seguinte, pega a carta de pré-aprovação, não tem nenhum custo para você, a gente sai para ver os imóveis. Se você gostar de alguma coisa, você usa a carta e a gente segue em frente. Se você não viu nada que te interessou, ok, não muda nada. Sempre importante também, Felipe, a gente sempre gosta dessa informação, o profissional de financiamento, ele é um profissional totalmente independente do corretor. Nós, corretores, não temos acesso às informações econômico-financeiras do cliente. Normalmente a gente só tem acesso a dizer, olha, o Felipe aprovou por uma carta de pré-aprovação de tanto. Entendi, Fred. E tipo assim, essa carta de pré-aprovação é como se fosse uma carta de crédito, né? Normalmente acontece o seguinte, ele é chamada pré-aprovação. Normalmente ele vai te dar um valor por cima, olhando a sua vida econômica financeira, você vai sair para comprar o imóvel, certo? Daí depois que você tirar o imóvel, como a gente costuma dizer, tirar o imóvel do mercado, geralmente existe uma interação de mais alguns dias entre o profissional de financiamento e o cliente pedindo mais documentos. Em suma, quem está emprestando dinheiro quer ter mais provas que quem está tomando dinheiro vai conseguir ter capacidade de pagamento. Acontece às vezes de começar um financiamento, ter uma carta de pré-aprovação, depois alguma etapa mais avançada, o banco não aprova por alguma determinada razão. Mas isso é normal e não tem problema se acontece isso. Então eu digo, não é, você não está fazendo coisas assim fora do que foge ao que acontece no mercado. O Felipe foi lá, pegou uma carta, viu a casa, tirou do mercado, depois, alguns dias depois, enfim, não se acertou lá com a empresa de financiamento, não gostou da taxa, ok, a casa volta para o mercado. E se o proprietário do imóvel perder o visto? Ele perde o imóvel? Ele perde direito à propriedade? E o que ele precisa fazer diante dessa situação? Essa pergunta é uma das campeãs de venda, viu? Perdi o imóvel, vamos dizer aquele exemplo clássico. Eu costumo dar... Olha, comprei uma casa em Miami, o meu visto venceu, eu fui entregar pizza e, enfim, fui pego pela imigração. Fui mandado de volta para o Brasil, ganhei uma carta que eu fico 10 anos sem poder entrar nos Estados Unidos. Vou perder o meu imóvel? Não. Vou seguir recebendo meus aluguéis? Sim. São coisas totalmente independentes. Bom, nós vamos trazer o Fred aqui outras vezes para aprofundar o tema, com mais curiosidades e informações relevantes sobre o mercado imobiliário norte-americano. Mas se o ouvinte do podcast do Investidor Inteligente quiser saber mais detalhes sobre esse tipo de investimento, como que pode começar a investir no mercado americano, o que ele deve fazer, Fred? Bem simples, me contatar, me chama pelas minhas redes sociais, pode mandar um WhatsApp para mim, qualquer hora do dia. Eu tenho vários clientes no Brasil, então eu sempre costumo dizer que meu WhatsApp funciona 24 horas por dia. Como é que eu começo, tá? Primeiro, eu sempre digo assim, me consulte, gente, se você não tenha vergonha, se você acha que não tem recursos agora, se quer apenas informações. O nosso objetivo aqui também é divulgar o trabalho que torne as informações mais simples para as pessoas. Mas como é que eu começo? Normalmente os clientes conversam com a gente dá uma explicação, nós damos uma explicação sobre preços de imóveis, como é que funciona, como é que não funciona. Sempre regra que eu tenho, adequo o orçamento do cliente aos imóveis que eu vou mandar. Então a gente começa a fazer isso. Olha, o cliente me diz, quero ver casas desse perfil, assim, assado, até essa faixa de preço. Eu começo a mandar as propriedades para os clientes, a gente começa a interagir. O cliente diz, essa aqui eu não gostei, essa aqui eu gostei, sempre respeitando o orçamento do cliente. E agora que nós estamos em período de pandemia e tem a questão das restrições de viagem, sem problema nenhum. Marca, a gente faz um zoom, eu vou dentro da casa, mando as fotos, mostro a rua, enfim, eu costumo dizer, tem um supermercado ali perto, quem compra em Orlando gosta bem, pergunta que quase não me fazem, é perto da Disney ou não é? Geralmente essa pergunta quase não existe, é perto da Disney ou não é? O que geralmente eu faço é o seguinte, eu pego o meu GPS, eu faço um caminho em horário normal que não tem trânsito e faço o caminho em horários de pico. Eu faria no mês de dezembro a prova de fogo entre o fluxo de quanto tempo leva até a Disney. Mas comece, me procure, contate, a gente vai trocando ideias. A ideia é essa, a gente divulgar o trabalho e mostrar que é simples, que não é uma coisa tão difícil e até que e mesmo com esse dólar aí, os preços são muito competitivos em relação ao Brasil, pode acreditar.
Então hoje nós falamos aqui com Frederico Hexel, brasileiro naturalizado nos Estados Unidos, especialista no mercado imobiliário norte-americano. Eu fico muito agradecido pela sua participação no podcast do Investidor Inteligente e em breve a gente vai trazer mais detalhes sobre esse assunto porque são perguntas relevantes no sentido de investimento no exterior. Como que a gente faz, como que a gente não faz, não só no mercado financeiro, mas também no mercado imobiliário. Muitíssimo obrigado, Fred. Ok, filho, eu que te agradeço muito a oportunidade de estar falando contigo e falar com teus seguidores aí da gente, nós podermos divulgar o nosso trabalho que a gente vem realizando há alguns anos já. O podcast do Investidor Inteligente também pode ser um pouco seu. Acesse a transcrição no blog do Dicas Curtas, caso queira deixar algum comentário para esse episódio. E você também pode participar mais fazendo a mesma coisa encontrando a postagem no perfil do Dicas Curtas, tanto no Instagram, siga @Dicas Curtas, quanto na fanpage do Investidor Inteligente no Facebook. Aproveita para seguir o perfil, curtir a página e as postagens, marcar seus amigos e compartilhar com eles o que você está aprendendo aqui. Caso queira, você também pode participar da comunidade exclusiva do Investidor Inteligente no Facebook, expondo suas dúvidas, dando suas sugestões de novos temas e apresentando postagens que agreguem à comunidade. Para manter o grupo saudável, só não vale postar spam e nem publicidade, ok? Todos os links estão na transcrição no blog e na descrição dos episódios. Assine agora e acompanhe esse podcast através do seu dispositivo Apple ou Android, sendo que você também pode encontrar o Investidor Inteligente pelos apps Spotify ou Deezer. Aproveite bem a sua semana, aproveite bem o seu tempo e aproveite bem as oportunidades que a vida te oferece. Cuide bem de você, de sua família e de suas finanças. Que Deus te abençoe. Aqui é Felipe Souza, o Investidor Inteligente. Dicas curtas. Dicas rápidas e fáceis de consumir.